Rosa Miranda e eu sou a coordenadora da região sul do Colégio de Materiais e nesse âmbito temos feito um conjunto de webinars, enfim, por causa da pandemia, como toda a gente sabe, e esta conferência dedicada aos biomateriais, já fizemos um seminário anteriormente, e este de hoje é sobre um tema bastante pertinente e bastante atual, que é sobre a impressão 3D e os novos materiais na medicina. Portanto, é realmente um tema desafiante sobre que cruza o desenvolvimento de novos materiais e engenharia dos tecidos com as tecnologias de processamento desses novos materiais para aplicações biomédicas diversas. O palestrante de hoje é o professor André Castro, que é professor convidado na Universidade Atlântica e na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, inserida no Instituto Politécnico de Setúbal, e é investigador no Instituto Superior Técnico. Portanto, o engenheiro André Castro é engenheiro biomédico, uma especialidade que dentro em breve a Ordem vai, ou pelo menos aspira-se, ter um colégio dedicado à engenharia biomédica. Faz investigação, portanto, na parte tecnológica, mas também virado para os materiais e portanto, será ele o palestrante do seminário de hoje e eu agradeço desde já ao engenheiro André Couto, André Castro, já lhe estou a trocar o nome, André Castro, pela sua disponibilidade para hoje nos falar deste tema super entusiasmante. Algumas notas rápidas. O engenheiro André estará disponível para responder a perguntas colocadas pelos participantes no final da sua apresentação. Agradecia que as questões fossem colocadas no Q&A, no Questions and Answers do vosso do Zoom. O bate-papo vai ficar reservado aos palestrantes, à comissão organizadora, digamos assim, portanto, ao Colégio Regional de Engenharia de Materiais e ao próprio engenheiro André Castro, mas qualquer questão, e eu vou estar atenta porque no final da apresentação vou pegar nas questões mais pertinentes e colocá-las ao engenheiro André, sendo certo que terminaremos esta sessão aí por volta das 6 horas, o mais tardar. Deixem-me dizer outra coisa também relevante, que é a sessão vai ser gravada e depois vai ser disponibilizada graças à afirmação do engenheiro André, vai ser disponibilizada no site da Ordem dos Engenheiros. Espero que ninguém tenha problemas realmente com esta gravação, mas depois poderão consultar a apresentação com mais detalhe, etc., no portal da Ordem dos Engenheiros. Ora bem, vou-me calar e vou dar a palavra ao engenheiro André Castro, a quem mais uma vez agradeço a disponibilidade, e the floor is yours. E vou-me calar. Ora, muito boa tarde. Eu julgo que já conseguirão ver a minha apresentação no vosso ecrã. Antes de começar, naturalmente, eu gostava de cumprimentar o painel, a engenheira Rosa Miranda, Ana Paula Duarte e o Luís, a engenheira Paula Duarte, que me convidou para esta apresentação. Agradeço desde já. De facto, hoje trago um tema que interessa subajamente aos associados, aos integrados no Colégio de Engenharia de Materiais, mas também aos profissionais de engenharia em geral e também, por que não dizê-lo, à própria comunidade clínica.
Eu sou, como foi apresentado, sou professor em 2 instituições de ensino, sou investigador no Instituto de Engenharia Mecânica e do Instituto Superior Técnico e nos últimos anos, nomeadamente desde que me doutorei, tenho-me dedicado ao tema da aplicação da tecnologia aos dispositivos médicos. E isto, como compreendem, envolve toda uma gama de conhecimentos muito próprios da engenharia e que, desta maneira, tentamos pôr ao serviço da sociedade, por assim dizer. Ora bem, aquilo que nos traz aqui, antes de mais, é a parte da impressão 3D. A impressão 3D é muito falada hoje em dia, é um tema que está muito em voga, é um tipo de tecnologia que já está acessível às pessoas, já é possível, numa qualquer loja da especialidade, comprar uma impressora 3D para a nossa casa, mas convém perceber um bocadinho em que é que se baseia este processo. Portanto, muito rapidamente, é um processo de manufatura aditiva, em que um objeto é impresso no seu formato 3D, em vez de ser uma mera impressão 2D como é mais tradicional, através da deposição sucessiva de camadas de material até chegarmos àquele objeto que queremos. Esta deposição sucessiva de camadas pode às vezes ser feita em mais do que um material, por forma a criar diferentes cores, diferentes contornos, ou inclusive criar estruturas altamente porosas em que um dos materiais é o material de impressão e outros materiais é o material de suporte que depois irá ser limpo ou retirado do nosso processo. Todas estas sucessivas camadas são então secções do nosso objeto final. Um dos exemplos para percebermos aqui o conceito da impressão 3D prende-se com esta figura que eu tenho neste slide. Esta figura basicamente enquadra o processo de impressão 3D. Neste caso, estas formas que aqui estão visíveis são formas muito específicas, são scaffolds utilizados em engenharia de tecidos, eu já vou falar um bocadinho mais sobre isso, e aqui manifesta-se o processo de impressão 3D, em que nós, aqui na parte de cima, podemos ver, desenhamos o nosso objeto, projetamo-lo computacionalmente, com todo o controle sobre o objeto, com todo o controle sobre o design e, naturalmente, quanto melhor ou quanto mais precisa for a nossa impressora, mais detalhe, mais grau de certeza e de precisão nós temos nos objetos que são finalmente impressos. Neste caso, eu posso dar apenas por referência estas formas geométricas que temos aqui, cada uma com a sua finalidade específica, estão impressas em 15 por 15 por 30 milímetros de altura, portanto 3 centímetros de altura no máximo, e são figuras extremamente detalhadas com uma porosidade controlada dentro da sua estrutura macro e da sua estrutura micro. Portanto, o processo de impressão 3D processa-se desta maneira, um desenho computacional, uma impressora que terá então diferentes graus de precisão. Neste caso, esta impressora é uma Multijet Projet 3600, em que tem um grau de precisão bastante elevado e que permite então imprimir estas estruturas. Estas estruturas são então dedicadas à engenharia de tecidos. Apenas também para contextualizarmos aqui na base desta linha de seminários em biomateriais, a engenharia de tecidos tem como objetivo de substituir ou restaurar as capacidades de tecidos que já perderam essas mesmas capacidades. Ou seja, um dos exemplos mais falados para a engenharia de tecidos é a substituição de pele em pessoas com queimaduras de grau elevado ou com bastante extensão no corpo queimada e que precisam de uma restauração, literalmente, do seu tecido, da sua pele. Este foi o primeiro exemplo, aquele exemplo em que se pensa mais habitualmente quando se fala em engenharia de tecidos. Contudo, a engenharia de tecidos vai muito além disso. Nós poderemos enquadrar na engenharia de tecidos praticamente todos os tecidos que são processados, tecidos, sejam eles tecidos naturais ou não, materiais naturais ou materiais sintéticos, que são utilizados no restauro ou mesmo na própria manutenção das funções de tecidos biológicos, nomeadamente tecidos humanos. Neste sentido, a engenharia de tecidos não se preocupa apenas com o dispositivo, neste caso o scaffold, ou seja, a estrutura que é colocada no corpo para ajudar a este restaurar de função, mas também se preocupa com a forma como as células e as moléculas bioativas vão se integrar com este substituto, com este implante, com este dispositivo. E desta forma, estes scaffolds das estruturas são usadas como
hospedeiros para que as células, por exemplo, os osteoblastos, que são precursores do osso, estes scaffolds são desenhados de uma forma específica, o que tenta ser o mais biomimética possível, em termos de geometria e em termos de propriedades mecânicas, para que as células consigam aderir e proliferar junto daquele tecido. Claro que eu acabei de dar aqui dois exemplos, nomeadamente falando na questão da estrutura ser o mais similar possível à estrutura original, mas também temos aqui todo um caminho na base dos materiais, em que os materiais sejam biocompatíveis e que os materiais sejam suficientemente atrativos, digamos assim, para que as células consigam agarrar ao tecido que lhes estamos a dar em substituição do tecido original e que, a partir daí, consigam fazer o seu trabalho de gerar novo tecido e de promover a atividade daquele órgão, por assim dizer, que estaria danificado ou que não tinha mais funcionalidade. Assim, nesta forma, a impressão 3D e a engenharia de tecidos são muitas vezes relacionadas. E porquê? Porque a impressão 3D, sendo um método que tem cada vez mais precisão, garante-nos um biomimetismo muito preciso e eventualmente até específico para cada paciente, específico para cada problema. Ou seja, usando este gráfico, eu gosto bastante desta imagem que temos aqui ao lado direito, havendo, por exemplo, um defeito ósseo, obviamente aqui estamos numa situação um bocadinho exagerada de um osso, de um fémur que partiu completamente, ok? Sabendo, por métodos de imagem médica, por exemplo, sabendo qual é o espaço que precisamos de ocupar com o nosso substituto, nós podemos, por via de impressão 3D, imprimir um implante que eventualmente iria promover a regeneração óssea e permitir que aquele osso voltasse a ter a sua função inicial antes da fratura. Nós podemos desenhar então um substituto, produzi-lo, biofabricá-lo com impressão 3D e implantá-lo, cirurgicamente, naturalmente, com todo o apoio da comunidade médica, para aquele problema em específico. Ou seja, o que está a ser feito hoje em dia em termos de investigação na ligação entre a engenharia de tecidos e a impressão 3D é geometria ou design dos nossos implantes, propriedades mecânicas, a tal questão do biomimetismo, e depois, também muito importante, as taxas de biodegradação ou as taxas de implantação, de sucesso na integração dos nossos implantes dentro do corpo humano, nos órgãos cujo objetivo temos para substituir. Naturalmente, isto tem também uma grande camada por trás de trabalho computacional, de métodos computacionais que são essenciais não só no início do processo, ou seja, com o desenho, com a modelação 3D, mas também na avaliação, numa espécie de pre-screening, de pré-validação, antes de colocarmos o implante à disposição dos cirurgiões para testes clínicos e eventualmente para aplicações futuras. Ou seja, com modelação computacional, comprovando como eu disse, por exemplo, com a imagem médica, ou seja, retirando informação diretamente do paciente através de imagens de tomografia, de ressonância magnética, sabendo qual é o defeito que queremos corrigir, qual é o espaço que temos disponível, e eventualmente até com métodos de calibração perceber um bocadinho as propriedades, por exemplo, do osso onde irá ser implantado o nosso scaffold, o nosso dispositivo produzido por impressão 3D. Com a acomodação computacional conseguimos garantir então que temos um implante que irá encaixar naquele espaço. A partir daqui, a simulação computacional, nomeadamente por via de métodos de elementos finitos ou de dinâmica de fluidos, CFD, conseguimos perceber a resposta do tecido após a implantação. Ou seja, nesta linha do que eu referi nós eventualmente até conseguimos ter acesso ao estado, por exemplo, do osso em que vamos implantar um destes dispositivos impressos em 3D e vamos tentar perceber, simulando, se de facto o nosso implante tem um grau de biomimetismo suficiente, ou pelo menos não sendo exatamente igual ao tecido que foi substituído, se consegue desempenhar a mesma função. E então, novamente, o que é simulado é o grau de diferenciação e proliferação celular, a biointegração ou biodegradação do implante, o comportamento mecânico, ou seja, percebermos se há um aumento das cargas, um overloading junto do tecido em que estamos a colocar o implante, e depois percebermos também se conseguimos promover
o que se chama de remodelação óssea, ou seja, se ao colocarmos este dispositivo junto do osso, o osso prossegue o seu normal, por assim dizer, caminho de remodelação óssea. O osso é um tecido muito dinâmico, está em constante remodelação, e tudo isto é possível simular através de métodos computacionais, ou seja, antes ainda de termos o nosso implante disponível, conseguimos fazer todo um pre-screening computacional para sabermos exatamente se este implante será suficiente ou será bem recebido junto do tecido ao qual vai substituir. Então, dividimos isto em vários níveis. Os estímulos bioquímicos e biofísicos atravessam vários níveis, atravessam desde o nível do órgão, por exemplo aqui na cabeça do fémur, e vão até ao nível da célula. É aquilo que nós habitualmente chamamos da macroescala até à microescala. E eventualmente até mais abaixo na nanoscala. Ou seja, há toda nomeadamente na área biomédica, mais propriamente na área biomecânica, há todo um conjunto de esforços que são conhecidos ou podem ser medidos a nível do órgão, passa-se pela organização do tecido e consegue-se chegar ao comportamento da célula. Tudo isto vamos pensar quando estamos a fazer uma substituição, quando estamos a desenhar um implante, é importante, o implante não vai apenas afetar o órgão, ou nomeadamente, por exemplo, o osso onde está a ser implantado, vai afetar todos os materiais que estão nas escalas abaixo deste mesmo órgão. Assim sendo, tem havido muita investigação nesta área, e a preocupação é então ir do nível macromecânico, dos estímulos ao nível macromecânico, até às respostas micro ou mesmo nanomecânicas das células. Este diagrama que eu aqui vos apresento é um diagrama que resume, obviamente de uma forma aproximada, a combinação de propriedades que o nosso scaffold, ou o nosso dispositivo a ser produzido por impressão 3D num momento da implantação deve reproduzir, ou seja, se nós conseguimos perceber qual é a velocidade do fluido biológico que passaria por aquele material e percebermos as tensões de corte que está sujeito àquele material, percebendo que as células iriam agarrar nesse material, nós conseguimos dizer, ou pelo menos prever aproximadamente, se o nosso dispositivo seria propício à formação de osso, de cartilagem, ou, nos extremos, iria promover a morte celular das células que lá agarrassem, que lá aderissem, ou seja, se a tensão de corte for demasiado elevada ou se a velocidade do fluido não permitir que as células agarrem, elas acabam por morrer, ou, em contrário, se sofrem um processo de reabsorção, ou seja, se não forem estimuladas o suficiente, porque há aqui um conceito que a estimulação ou o esforço pode ser mau, no caso dos tecidos biológicos não é, a estimulação é boa na medida certa, ok? Não havendo estimulação suficiente, as células também acabam por desaparecer e não conseguem produzir o tecido que é suposto elas produzirem ou cujo objetivo temos que elas produzam. Desta forma, voltamos então aos scaffolds que eu mostrei nos primeiros slides. Estes scaffolds sofrem todo um processo de pre-screening, todo um processo de avaliação em que estas metodologias computacionais permitem um constante feedback entre o que é que nós queremos, as propriedades dos materiais que queremos obter e o que é que os scaffolds vão de facto fazer. Ou seja, começa-se pelo desenho, pode-se fazer a impressão 3D, pode-se testar mecanicamente as propriedades e pode-se ao mesmo tempo testar numericamente as propriedades destes mesmos dispositivos. E, naturalmente, do ponto de vista numérico não há tantas limitações e, portanto, é possível extrapolarmos para diferentes cenários e depois ter sempre este feedback entre a parte experimental e a parte numérica. O exemplo que vos deixo aqui é um destes casos, ou seja, pegando naquele diagrama que eu mostrei anteriormente, sabendo aproximadamente quais são os estímulos adequados à formação de cada tecido, o que nós vemos aqui é um corte em cada um destes 3 scaffolds que eu mostrei anteriormente, em que com um determinado carregamento, um carregamento na área dos carregamentos dos estímulos que aconteceriam fisiologicamente, ao longo de tempo variável, conseguiria-se perceber, dentro daqueles 3 diferentes modelos de scaffold, qual deles é que seria mais adequado, por exemplo, à formação de osso ou de cartilagem, e qual deles é que iria promover mais morte celular. Ou seja, por exemplo, este modelo aqui da esquerda é um modelo SD, passando aqui o nome, desenvolvido uma tecnologia chamada TPMS,
tem grande percentagem de morte celular. O que é que isto significa? Que este tipo de estrutura está a provocar uma rigidez muito elevada junto das células e, portanto, ou não poderemos utilizar esta estrutura em aplicações biológicas, e portanto permite-nos logo excluí-la, ou então teremos, por exemplo, aqui seria, então, esta parte acinzentada seria as fibras da estrutura, estas fibras teriam que ser mais estreitas, ou seja, neste momento estes scaffolds têm uma porosidade entre 70% a 80%, para utilizarmos este modelo temos que permitir mais espaço à passagem do material biológico e, como tal, com este tamanho de fibras, com esta porosidade, este modelo não tem bons resultados. Os modelos aqui à direita, SG e SP, já têm muito maior percentagem de, por exemplo, de formação de osso ou de cartilagem, é uma probabilidade, mas, mesmo assim, ainda apresentam zonas, neste carregamento, o que era um carregamento a 10% da altura do scaffold, tem zonas em que mesmo assim tem morte celular, sinal que teriam que mesmo assim ser melhorados, porque a percentagem de áreas dentro do scaffold em que as células poderiam aderir e que iriam causar morte celular, mesmo assim são elevadas. Claro que isto também é possível, porque nós somos capazes de imprimir estes materiais e temos que partir do pressuposto, embora isto aqui não seja ponto necessário para esta simulação computacional feita em elementos finitos, teríamos também que obviamente ter em conta as propriedades do material, a rugosidade da superfície e a biocompatibilidade do próprio material em que isto viesse a ser produzido e posteriormente implantado. Passando a outro tipo de exemplos, eu gostaria de deixar aqui três casos em que nós conseguimos perceber o grande avanço, ou a grande vantagem que é termos estas tecnologias de impressão 3D aliadas aos biomateriais e à área biomédica. Aqui, por exemplo, num defeito cranial, com técnicas de modelação 3D, de scan 3D ou de extração de tecidos, de imagem de um contorno, neste caso de um crânio com este defeito, é possível, por impressão 3D, produzir uma camada de material que substitui exatamente o espaço do defeito cranial que existia inicialmente. Por outro lado, e este é um trabalho que eu posso destacar, realizado nos Estados Unidos, em que este tipo de dispositivos já são aplicados clinicamente, em que, através então de imagem médica, é possível perceber qual o desenho necessário para uma orelha num paciente que tinha ficado, infelizmente, sem orelha, é possível projetá-la computacionalmente, imprimi-la em materiais biocompatíveis e essa orelha foi posteriormente já implantada numa pessoa e com sucesso, ou seja, através da combinação entre os materiais, a impressão 3D, ou seja, a manufatura aditiva e a modelação computacional que permitiu estudar exatamente como é que se ia construir aquela orelha num tecido que pudesse ser integrado com propriedades mecânicas corretas, foi possível chegar a uma implantação com sucesso de um destes dispositivos. E por último também, por exemplo, uma das áreas em que isto é muito utilizado na área dentária, em que implantes dentários, através também da modelação computacional, através da extração do espaço disponível, são produzidos e implantados com sucesso, muito particularmente porque são feitos à medida de cada paciente. Sem impressão 3D não seria tão fácil ter esta rapidez de passar da imagem médica ou do cálculo do espaço e propriedades mecânicas necessárias para um dispositivo que possa de facto ser implantado. Claro que isto tem toda uma camada de dificuldade em termos de aprovação dos materiais, nomeadamente por exemplo, nos Estados Unidos de aprovação pela FDA, mas todos estes procedimentos são extremamente promissores e muitos deles, além de serem extremamente promissores, já estão a ser aplicados, já estão a ser testados a nível clínico. Ou seja, estas técnicas todas que eu tentei aqui demonstrar brevemente, contribuem para termos dispositivos médicos melhores do que nunca. Temos engenharia de tecidos e mecanobiologia a perceber o que é preciso para substituir ou promover a regeneração de um tecido. Temos as técnicas de design que pegam na imagem médica e, com a ajuda da simulação computacional, conseguem perceber o que é que temos efetivamente que fabricar. E depois temos a impressão 3D para efetivamente fabricar estas soluções que são muito mais precisas e muito mais adequadas aos problemas de cada paciente. Assim sendo, tudo isto continua a abrir uma grande margem para o desenvolvimento de novos materiais compatíveis com a impressão 3D e também para novos conceitos de design que permitam então chegar da impressão 3D aos dispositivos médicos.
Eu não posso terminar esta apresentação sem agradecer aos financiamentos que estiveram por trás deste trabalho que mostrei aqui. Este é trabalho essencialmente desenvolvido no grupo de biomecânica do IDMEC, do Instituto Superior Técnico, e deixo também aqui os meus contactos, tanto a nível de e-mail como de Twitter, para me contatarem futuramente. Agradeço a vossa atenção e dou por terminada a minha apresentação. Muito obrigada, Engenheiro André. Eu fiquei aqui um bocadinho off, porque carreguei no sítio errado e fui parar ao Gmail em vez de mostrar, em vez de ativar o vídeo. Este é realmente um tema fascinante. Isto é quase, não digo a Guerra das Estrelas, mas aquelas coisas que nós víamos nos filmes nos anos 80, 90, transformadas em realidade, não é? Eu pessoalmente, e até porque trabalho um bocado também em fabrico aditivo, tenho visto coisas absolutamente fabulosas, como um externo, portanto, toda a estrutura do externo impressa em uma liga de titânio. Portanto, o indivíduo que teve o acidente ficou esmagada a cavidade torácica e com a leitura laser, mais a modulação em cada de toda aquela parte, foi impressa em uma liga de titânio, no titânio 6 alumínio 4 vanádio, e foi colocada na pessoa. Outra também é fascinante, é no caso dos queimados, como esteve a dizerem muito bem, é quase fazer o scanner em cima da superfície queimada, exatamente com a espessura da pele, isso, o que permite recuperar um queimado de elevado grau, num muitíssimo mais curto espaço de tempo, não é? Portanto, são coisas, são aplicações fascinantes. O engenheiro André está disponível para questões que os nossos participantes queiram colocar e, portanto, à medida que elas forem surgindo, eu faço aqui um bocadinho de intermediária e pô-las-ei ao engenheiro André. Ninguém, ficámos todos assim, fascinados com a sua apresentação, porque realmente é um tema fantástico. E esta tecnologia, a própria engenheira Andrea virou realmente para a área em que trabalha, não é? As aplicações biomédicas, etc. Mas é realmente uma tecnologia que está absolutamente enquadrada na filosofia do fabrico digital, da indústria 4.0, da internet das coisas, etc. E, portanto, está a ter desenvolvimentos não só na área biomédica, mas desde a simples metalomecânica até ao fabrico personalizado de gadgets, de pequenas coisas, um fabrico one-to-one. Na realidade, conseguimos fazer num curto espaço de tempo e com custos relativamente limitados, qualquer produto solicitado pelo cliente mais ou menos rápido, não é? Não é assim tão rápido como a gente gostava que fosse, em particular quando são peças de maior dimensão, mas mais ou menos rápido. Ora bem, eu tinha pedido então para as questões serem colocadas no Questions and Answers, que está embaixo na vossa barra no Zoom, mas
estamos todos online, ninguém se foi embora. E começam a surgir questões, obviamente. André, uma das questões que um dos participantes coloca é saber com que tecnologias é que tem trabalhado. Obrigado. Isso também temos aqui uma pergunta da Ana Paula, também tinha a mão levantada. Neste momento eu estou a ler as questões também. Com tecnologia que temos trabalhado? Nesta temos trabalhado nesta impressora que eu mostrei, é uma multijet. Eu não sei se a pergunta ia nesse sentido, ou seja, é uma impressora que imprime com dois materiais, ou seja, imprime habitualmente termoplásticos que vêm da própria companhia que vende a impressora, portanto vende a impressora e também vende os materiais com que ela vai imprimir. Neste caso é um termoplástico e imprime também com um material de suporte, uma cera que é tratada por fim. Foi um bocadinho que eu falei ao início, ou seja, esta impressora tem uma capacidade de uma resolução muito alta, agora não consigo dizer o número não consigo dizer um valor de cabeça, mas que permite então imprimir estas estruturas muito, muito pequenas e muito reticuladas, e depois com um tratamento de temperatura e tratamento de álcool retira a cera de suporte e ficamos com estas estruturas com um grau de precisão muito elevado. E nós inclusive fizemos associado, ou seja, aqui também no âmbito de tecnologias que temos usado, já fizemos inclusive micro-CT, ou seja, microtomografia depois da impressão, para efetivamente comprovar que o que está a ser impresso é aquilo que nós pedimos para imprimir e que a cera de suporte sai completamente e que não está a prejudicar o desenho final. Aliás, foi uma das coisas muito interessantes que fizemos quando começamos a trabalhar com esta impressora, foi precisamente desenvolver um protocolo, além do que a companhia recomendava, para conseguir limpar completamente os scaffolds. Usam materiais de grau médio, é a mesma pessoa. Importa-se que eu responda, porque estou a ler também as questões. Não. É a mesma pessoa que pergunta, Fernando Lima. Por favor. Pronto, materiais de grau médico. Este material é biocompatível até grau, este que usa esta impressora, que é o Crystal VisiJet M3, é biocompatível até grau 6. Para aplicação médica, diretamente, digamos assim, precisaria de ser grau 7, ou seja, é biocompatível até determinado ponto. Nós estamos de momento a estudar possibilidades de funcionalizar este material para chegar a uma biocompatibilidade mais elevada. Eu espero ter respondido. Não sei qual é a questão para responder a seguir. Ora bem, outra questão é que esta tecnologia de impressão de tecidos é sempre aditiva ou, tal como outras áreas, pode variar? Sim, é uma pergunta um bocadinho mais vaga. Agradeço a pergunta e agradeço as perguntas anteriores. Normalmente é uma tecnologia sempre de manufatura aditiva. Eu aqui falei de impressão 3D multijet, podíamos estar a falar de impressão de metais, de SLM ou de SLS, laser sintering. Eu foquei-me um bocadinho mais naquela que temos disponível no nosso laboratório. Por exemplo, tenho todo o interesse a partir daqui, por exemplo, em explorar outras tecnologias de impressão diretamente em biomateriais com SLS ou em diferentes ligas metálicas com SLM, mas no fundo acaba por ser sempre uma tecnologia, aditiva, se percebem bem a pergunta. Exatamente. Depois há aqui uma outra questão também interessante relativamente aos implantes dentários. Se estas estruturas são para dentes ou para problemas nos maxilares? Eu vou alegar, como se costuma ver nos filmes americanos, vou alegar uma emenda qualquer para passar à frente. Temos neste momento, porquê? Estou obviamente a brincar. Temos um projeto precisamente submetido recentemente aqui no nosso grupo de trabalho para produzir implantes maxilomandibulares com este tipo de tecnologia. Ou seja, com impressão 3D, a fazer substituição especialmente de mandíbula, não tanto de maxilar, em pacientes pós-cancro, ou seja, pós-cancro da cabeça-pescoço, em que são problemas muito irregulares sempre, então com impressão 3D será mais fácil, acredito eu, seja com polímeros, seja com metais, com impressão por metais, conseguir substituir estes defeitos que ficam após a remoção do tumor e, ao mesmo tempo, diminuir a recidiva, porque retirando todo o tecido e substituindo perfeitamente, o problema cancerígeno tem menos probabilidade de voltar. Ok. Ainda uma outra questão é se as técnicas de impressão 3D podem ser empregues no desenvolvimento de órgãos.
e se sim, já foi desenvolvido algum? Há bastante investigação nessa área. Agora depende aqui um bocadinho também do nosso conceito de órgão. Por exemplo, quando eu falo em órgão, posso estar a falar ao nível do osso como um órgão, ou de um coração, de um rim. Há investigação nesse sentido. Daquilo que eu tenho conhecimento não está diretamente ainda em aplicação clínica, mas são sempre pequenos passos. Este tipo de estruturas mais pequenas já são utilizadas em correção de fraturas ósseas e nesse sentido. E também já há uma grande tendência para, por exemplo, o caso do externo foi um caso em que eu trabalhei também logo depois do meu doutoramento, também já há uma grande tendência para dispositivos de apoio serem feitos de forma o mais personalizada possível. Exatamente. Exatamente. Aqui um participante anónimo pergunta se a evolução do CNC em termos de precisão não concorre com técnicas aditivas. Esta é uma boa questão. É uma boa questão e esta mesmo eu não me sinto totalmente à vontade para responder, confesso. Eu não trabalho com CNC, eu percebo do ponto de vista teórico que poderá eventualmente concorrer, mas o CNC normalmente tem uma escala um bocadinho maior, não quero dizer aqui nenhuma asneira, normalmente vamos partindo do princípio que não é uma área com que eu trabalho ou com que eu esteja tão habituado, mas a escala será sempre um pouco maior para o CNC, embora a impressão 3D, por outro lado, também tem uma limitação ainda em impressão 3D de larga escala, ou seja, no âmbito de uma medida humana, vamos dizer assim, ou biológica normal, a impressão 3D ainda consegue responder. Se de facto estivéssemos a lidar numa escala maior, ainda não há tanta tecnologia desenvolvida de impressão 3D para isso, e aí continuaríamos com as técnicas mais tradicionais, como por exemplo o CNC. Sim. Aqui é a minha opinião pessoal, não tanto a opinião de trabalho, digamos assim. Exato, só posso dar mais uma chegazinha. É que tipicamente no CNC partimos de um material em bloco, portanto, portanto conseguimos, conseguimos dar-lhe uma forma exterior, mas não uma forma interior com a precisão e com a complexidade daqueles scaffolds que o engenheiro André nos mostrou logo no início. Portanto, o CNC é muito limitado e não concorre de maneira nenhuma com as técnicas aditivas. A outra questão é o preço. Quanto é que custa? Pronto. Nós gostamos muito de saber quanto é que custa, não é? Uma impressora deste género, com este grau de precisão, deverá custar cerca de 100 mil euros à volta disso. Uma impressora, uma SLS, por exemplo, ou seja, que permitiria trabalhar com outro tipo de polímeros, nomeadamente polímeros biocompatíveis, biomateriais diretamente, vai para o dobro ou o triplo disto. Uma SLM não tenho noção. Não tenho noção do preço. A adição que estamos a tentar fazer no nosso laboratório é de uma SLS, uma Selective Laser Sintering, e andará à volta. Pronto, vamos excluir aqui a questão dos IVAs, não tenho também certeza aqui, mas andará à volta dos 200 para 300 mil euros. E depois é um bocadinho tudo dependente da resolução, da amplitude dos materiais. Esta impressora, como trabalhamos, como eu referi, está limitada aos materiais do fabricante. Portanto, também tem essa questão, e isso eventualmente também influencia o preço. Exatamente. Ana Paula, quer colocar alguma questão? Estás sem som, não? Estás com o microfone, tens o microfone desligado. Ok. Ok. Portanto, muito boa tarde a todos. Finalmente consegui ativar o microfone. Portanto, eu sou vogal do Colégio de Engenharia de Materiais da Região Sul e foi com muito gosto que estive envolvida no convite ao engenheiro André Castro e desde já lhe agradeço ter aceito prontamente o nosso convite e agradeço ainda mais por esta excelente apresentação. Portanto, eu vou tratar o André por tu, porque já nos conhecemos há algum tempo e somos colegas. Eu tenho aqui uma questão um bocadinho mais de fundo. Os materiais atualmente existentes para impressão 3D, materiais poliméricos,
apresentam as características a nível de propriedades mecânicas, biocompatibilidade, biointegração, para desenvolver vários tipos de scaffolds, no fundo de forma a responder às necessidades que possam surgir, ou ainda não existe no mercado materiais para impressão 3D capazes de responder a todos estes requisitos. Mais nada, obrigado. Novamente, obrigado pelo convite. Sim, eu não referi, eu tratei também a engenheira Ana Paula porque trabalhamos juntos já há alguns anos. E agradeço novamente o convite. É com todo o gosto que estou aqui a falar para esta audiência e está a ser de facto uma discussão muito interessante. Essa pergunta é muito interessante e é de fundo. Há essa tecnologia. Essa tecnologia continua a ser cara. Por exemplo, estas impressoras que eu refiro, SLS, com laser sintering, são capazes de imprimir em PCL, que é policarbolactona, que é um dos biomateriais mais utilizados neste tipo de estratégias biomédicas, digamos assim. Agora, há ainda um grande caminho a percorrer em termos, por exemplo, da polimerização e da sinterização destes materiais, porque nem sempre conseguem preservar as mesmas propriedades, da sua funcionalização às vezes, ok, para estarem revestidos com materiais adequados que permitam interagir com o tecido celular e depois também um bocado com a sua taxa de degradabilidade e de integração no tecido. Agora, já existem materiais, já existem tecnologias que permitem utilizá-los. Não vamos estar aqui, obviamente, a falar das questões de preço, normalmente quanto melhores são, mais dispendiosos são de adquirir. Do ponto de vista de investigação, não é fácil adquirir este tipo de equipamento, mas felizmente já existem esse tipo de alternativas e quando não existem, há a possibilidade, por exemplo, de fazermos a funcionalização das superfícies, excluindo um bocadinho a parte da degradabilidade, mas podemos funcionalizar as superfícies e trabalhar com estes materiais. Em termos de propriedades mecânicas, aqui continuamos um bocadinho desviados, digamos assim, ou seja, quando trabalhamos com um substituto ósseo em metal, num titânio ou nas ligas proprietárias de cada fabricante de equipamento de dispositivos médicos, que eles têm as suas próprias ligas proprietárias que não partilham exatamente com o comum consumidor ou com os investigadores, acabamos sempre por ter um pequeno problema de desvio, ou seja, os materiais metálicos eminentemente são mais rígidos do que o osso e causam problemas. Um deles é o fenómeno de stress shielding, em que o osso deixa de receber a carga, a estimulação necessária e estamos a tratar um problema e a causar outro, porque o osso, ao não receber a carga necessária, acaba por degradar. E isso é um problema. Agora, este tipo de estruturas porosas, como também é utilizado em muitas áreas, desde a aeronáutica, a área da energia, permite-nos modelar de maneira correta e permite-nos balancear as propriedades do material e conseguir estruturas com rigidez equivalente mais baixa e chegarmos a um substituto com propriedades mecânicas mais corretas. E aí sim, esta parte toda da simulação computacional ajuda-nos imenso nisso. Muito obrigada. Eu ia dar uma chega de um trabalho que vi recente, já há algum tempo, e que achei francamente interessante. O magnésio, todos conhecemos como um material que tem uma resistência à corrosão muito baixa e foi usado na substituição de um bocado de osso, exatamente como mostrou há bocado, foi numa tíbia, numa criança que fez uma fratura exposta a andar de patins em linha e portanto, foi-lhe colocado não um implante como estes que esteve a falar, porque a criança era jovem, portanto, ia crescer, a perna ia crescer, etc. E colocaram um implante de magnésio que tinha a seguinte vantagem: a taxa de degradação dos líquidos corporais, etc., do magnésio era da mesma ordem de grandeza da taxa de crescimento do tecido ósseo da criança. E, portanto, passado um tempo, já não me lembro de cabeça qual era, na realidade, aquele bocado de magnésio que foi colocado na tíbia para compensar aquilo que o osso que tinha sido perdido, tinha desaparecido e tinha dado lugar a um osso com propriedades iguais àquelas que o osso
não partido tinha. Eu achei isso realmente uma aplicação fantástica, porque o magnésio tem propriedades interessantes, como seja a densidade, como seja, enfim, esta dissolução, digamos, do magnésio à velocidade a que o tecido ósseo é reposto. Achei realmente fabuloso, porque os implantes em crianças põem realmente muitos problemas, porque a criança está a crescer, mesmo a questão do maxilar e isso, não é? A criança está a crescer e, portanto, ou se fazem operações sucessivas e não é bom para ninguém, ou então arranja-se uma solução que, neste caso que eu vi com magnésio, que é realmente fora do comum. Ora bem, em termos de questões, eu acho que temos aqui mais uma, mas... há um participante que pergunta em termos de condições de instalação, portanto penso que se está a referir ao equipamento, não é? É necessário cumprir algumas regras específicas a nível de espaço e ligações técnicas ou não? Depende, se estivermos a falar de um processo de impressão que seja para biomateriais, ou seja, para materiais que se querem implantáveis, aí sim temos que cumprir todas as regras de sala limpa. Neste momento, no nosso laboratório, isso não se processa, ou seja, temos de facto o material todo necessário instalado, a impressora, o forno, todas as bancadas, mas é um laboratório de trabalhos normais, é um laboratório de engenharia mecânica, portanto não temos essa situação. Agora, claro, quando estamos a lidar num nível médico, aí sim temos as regras de sala limpa e de esterilização. Portanto, acho que na resposta aqui que é perdida, acho que é nem por isso. Acho que a resposta certa aqui é nem por isso. Exato. Ora bem, não temos mais questões, estamos quase a chegar ao nosso limite de hora. Eu agradeço desde já ao engenheiro André Castro pela sua excelente apresentação e pela sua disponibilidade, e pedia à engenheira Ana Paula Duarte se fazia, por favor, o encerramento deste webinar. Claro que sim, muito obrigada. Bom, mais uma vez, engenheiro André Castro, muitíssimo obrigada por teres aceito o nosso convite. Não posso deixar de aproveitar esta oportunidade para agradecer a toda a assistência, que se manteve aqui firmemente quase até ao final. Muito obrigada pela participação e pelas muitas questões que colocaram, que é sempre um excelente feedback, portanto, relativamente à qualidade do webinar. Portanto, aproveito também para informar que, portanto, neste ciclo de seminários sobre biomateriais, estamos a contar organizar um terceiro webinar em janeiro, portanto, em meados de janeiro, e, portanto, que será dado pelo Dr. Eduardo Ascenso Pires, da Ceramed. Portanto, se tiveram interesse neste seminário, se é um tema que vos desperta a atenção, estejam atentos, porque em breve iremos organizar mais um webinar. Também quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao Secretariado da Ordem todo o apoio que nos tem dado na organização destes webinars e, finalmente, umas boas festas, um excelente Natal, um ano 2022 em que finalmente consigamos vencer a guerra contra o vírus, e que nos voltemos a encontrar em próximos webinars. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, boa tarde. Participantes e Colégio Regional de Engenharia de Materiais. Obrigada.